imagens, aliás, deixa eu ver. São tiradas do meu livro, O Viagem Espiritual 2. Ali você está vendo na figura uma conexão na cabeça, que é justamente esse cordão de prata, e a aura em torno do corpo humano. A aura é aquele campo energético multicolorido que todos os corpos têm. Mas aí o que está em cima, ele se vira depois para olhar o de baixo, vira, né? Na sequência você vai ver. Ele fica na posição vertical, se vira, porque normalmente sai na posição horizontal, porque é a posição em que o corpo está deitado. E depois toma a posição vertical naturalmente. Vamos, vira de novo. O jeito tem que estar de cueca assim, não, né? Não, é que normalmente o corpo espiritual, quando sai, ele tende a tomar a aparência do corpo humano um momento presente. E a pessoa normalmente está deitada com um pijama, um short. Então, normalmente, nu pode aparecer pelado também, peladaço. Eu só durmo nu, quer dizer, se eu sair do corpo, vou sair pelado também. Necessariamente não. Por exemplo, uma pessoa, um médico, ele está muito identificado com a roupa branca, por exemplo. Então ele pode dormir às vezes pelado e aparecer com a roupa branca plasmado, o subconsciente dele plasma fora a indumentária mais característica da personalidade da pessoa. Bom, agora ali é uma saída giratória, pode acontecer também. A pessoa sair em sai rodopio. Que nem saca-rolha? E outra coisa, Jô, normalmente nesse tipo de experiência... Sem abridor, sem nada. Sem abridor, sem nada. A pessoa nesse tipo de experiência, ela desperta, ela não vai sentir aquela paralisia. Literalmente, ela é expelida para fora do corpo espontaneamente. E isso é muito comum. Peraí, Wagner, fala mais devagar, porque você está emendando uma coisa na outra. Aí eu fico zonzo, já estou quase eu saindo do corpo. Já está quase indo também, né? Não, é o seguinte. Você, na hora que sai do corpo, né? Seja em saca-rolha ou seja em linha reta, voo direto, você controla até onde você vai sair, porque ali você foi jogado, você foi ejetado, ejetado. Mas aí você, assim que é ejetado, você controla. Você controla, você fica na posição normal. Parou. Bom, e aí vamos falar o seguinte. Se você está de barriga cheia, fica mais difícil? Dificulta o processo, tá? Porque o metabolismo ele não relaxa da maneira normal, é um bloqueio realmente. Agora, você por acaso, quando sai do corpo, a pessoa saiu do corpo, quer dizer, está com, vamos dizer, com corpo astral, ou vamos até chamar de alma, tá? Então, a pessoa que sofre uma experiência dessas, sofre não no sentido de sofrimento, mas que passa por uma experiência dessa, de repente fica quase que com uma certeza absoluta da existência da alma, né? Olha, Jô, não é quase, é certeza mesmo. Pois é, com certeza absoluta da existência da alma. Porque, poxa, se o meu corpo está lá e eu estou aqui, e ele se vê também, ele vê o corpo astral dele. Se vê e nota. É porque eu não estou maluco, então existe uma alma. Então, se esse corpo astral é o corpo que sai depois que a pessoa morre, também... mesmo. É o mesmo. É o mesmo. Você encontra, você, por exemplo, você pode sair do quarto, sair da casa e viajando por aí? Pode encontrar. Aí bate de frente com alguns espíritos, pessoas que viviam aqui e morreram e passaram por lá de lá. Exatamente. Que estão, quer dizer, você pega no caminho. Pega no caminho. Elas estão subindo. Não, olha só. É que isso é frequência. Normalmente o mais comum... É frequente? É frequente. O mais comum é você encontrar as pessoas que desencarnaram, vamos chamar assim, morreram, e você descobre que elas estão vivas do lado de lá, Jô. E isso é o que eu acho de mais grande... Vivas do lado vivas, de lá? A consciência sobrevive à morte. Eu não posso provar isso para ninguém. Não, eu sei. Quer dizer, viva você está falando no sentido... Viva, que eu digo... O espírito está lá. A consciência está viva, bem consciente. E isso, para a pessoa que tem essa experiência, Jô, a certeza é inabalável. Você passa a lidar com a noção de perda de uma forma diferente. E isso é um conforto que se dá, inclusive para as pessoas que mexem com isso. Quando alguém pergunta... Você não tem o menor medo de morrer? Não, quando alguém pergunta... Não tenho, Jô. Sinceramente. Agora, obviamente, que eu não vou colocar a cabeça na linha do trem porque eu não tenho medo de morrer. Não. Eu adoro viver. Você agora, não quer antecipar nada. A hora que a morte aparecer, eu estou preparado, inclusive porque eu sei que tudo que está vivo um dia vai embora. Então, quando alguém fala, às vezes, de morte no sentido... Para um desencarnado, eu acho que esse assunto tem mais a ver conosco que vamos passar do que quem já passou. Porque é uma experiência que é a sequência da vida. Ô, Wagner, você já encontrou algum espírito desse chato? Olha, tem mala do lado de lá também. Vamos chamar isso aí de mala extrafísica. Mala sem alça astral. Né? É o seguinte, existem pessoas que são muito complicadas. A morte, ela não muda ninguém. Sim. Um segundo após a morte, a pessoa é a mesma. Muda. Muda de dimensão, mas a nível de consciência, não. Então, aquela pessoa complicada aqui, ela será complicada do lado de lá. Mas elas param para conversar com você? Dizem, eu morri, às vezes, indo lá. Tem uns que não aceitam o fato de que estão mortos. Mas e tem uns que pensam que você está morto? Tem uns que pensam que a gente está numa situação igual. E você fala o quê? Eu falo, olha, eu estou vivo, né? E normalmente eu aplico um passe, uma luz que a gente projeta. No Por quê?
quê? Isso muda a frequência deles, eles passam pro lado de lá. Fala mais devagar, você tá uma metralhadora, menino. Eu quero saber o seguinte, você tá... Porque é muita curiosidade, então se você falar, der uma resposta muito longa, eu me perco. Você está subindo e encontra um espírito que já desencarnou, vamos dizer, certo, né? Que já desencarnou e ele está louco porque ele morreu. Certo. Aí você diz, ó, eu não morri. Eles acham que é uma sacanagem. Não, alguns sim. E outros pensam que você está maluco. Esse coitado, ele morreu e não sabe. Tem uns espíritos... Não tem? Tem uns espíritos que chegam pra gente e falam assim, olha, isso aí é um pesadelo, eu vou acordar, vou descobrir que você não existe, você é uma criação da minha mente, eu não estou morto, coisa nenhuma. E aí o que a gente faz? E isso é um dos benefícios dessa experiência. Você estende as mãos espirituais e aplica a luz com um sentimento muito bom a favor da pessoa. Essa energia entra no corpo espiritual da pessoa e desprende ela dessa dimensão, Jô. Mas peraí, mas então você faz isso? Isso é uma sacanagem que você faz com o espírito. O espírito diz, eu vou acordar desse pesadelo? Nada, diz, ele vai acordar do lado de lá. Não. Tu tá morto. Mas depois que você faz essa aplicação, ele se sente bem? Se sente bem. E outra coisa, Jô, existe... Ele já responde outra coisa, é impressionante. Emenda uma na outra, fala. Existe do lado de lá grupos de seres espirituais bondosos, amigos, vamos chamar de anjo da guarda, guia espiritual, tanto faz o nome. Claro. Eles ajudam esse pessoal, envolve com muito carinho, para ajudar essa passagem que é difícil para todo mundo. E muitas vezes eles aparecem para nós, não porque nós sejamos especiais, mas é porque eles são muito sutis. E esse pessoal que fica preso é muito denso energeticamente. Então nos usa como intermediário para chegar até eles e passar. Quando eles passam, esses seres com o maior carinho recebem, eles do lado de lá, vem toda uma explicação com carinho, adequada. Mas aí vem, por exemplo, pai, mãe da gente? Muitas vezes sim, os parentes que já foram antes, amigos. E eu posso garantir, eu não posso provar para vocês, gente, do mesmo jeito que eu não posso provar a impressão digital de Deus em cada coração. Mas eu posso dizer para vocês com certeza que nenhum de vocês vai morrer. E eu digo para vocês isso não com crença, é certeza. Quando alguém pergunta, você acredita nisso? Eu digo sempre, eu não acredito, eu tenho certeza. Nesse plano aqui vai morrer. Estou dizendo, não vai se extinguir, você vai continuar porque a consciência não é o corpo e ela sobrevive. Ô Wagner, para terminar, me diz uma coisa, nessas suas andanças você já encontrou o espírito ou o corpo astral de alguém que tivesse morrido, famoso, alguém famoso tivesse morrido? Olha, alguns, Jô, e eu sempre tenho muita cautela para falar assim, porque as pessoas pensam que tá querendo aparecer, porque disse que viu fulano ou fulana. Eu já vi alguns, a maioria é desconhecido mesmo, 99%. Sim. Agora, um ou outro eu já acabei vendo. Quem, por exemplo? Por exemplo, o Tim Maia. Tim Maia... E quando foi? Foi exatamente no dia que ele... No mesmo dia, assim, tipo meia hora depois. E ele estava sóbrio, legal? Não, estava tranquilo. Agora, aconteceu uma coisa, até que eu vou falar aqui isso... E ele foi, quer dizer, o Tim Maia foi. Olha, foi, né, porque ele não costumava ir aos shows e tal. E aí, mas esse compromisso ele não pôde faltar. Não, eu quero falar, quando eu falo aqui do Tim Maia... Falo com o maior amor e carinho. Era uma presença carinhosa, carismática. Uma saudade enorme do Tim Maia e do talento dele. Quer dizer que você encontrou com o Tim. E você chegou a conversar? Não, não houve condição, porque era o momento em que ele estava partindo. E eu vi um facho de luz descer sobre ele. E ele ficou até na hora confuso e de repente ele fez assim. Ele sentiu que ia ser. E estava em boas condições. Eu queria falar para quem é fã dele, com toda a honestidade possível. Estava legal receber um raio de luz, que o Tim Maia era muito bem-humorado, Jô. E bom humor é uma coisa que falta muito para as pessoas. E bom humor vale muito, porque o paraíso é um estado de consciência, não é um lugar. Então, mesmo na Terra, com a vida complicada do jeito que é, ainda é possível a gente tentar uma reação melhor, porque o importante não é o que acontece, é o que nós fazemos com o que acontece. Eu posso deixar o endereço do meu site aqui? Pode, claro. Para quem quiser. Olha só, Jô, já trouxe para facilitar... para qualquer... Já trouxe, não? Já. O nosso site, o telefone, é o maior site do país sobre viagem astral. Inclusive, eu trouxe para você os diversos livros e a revista Sexto Sentido, que a editora mandou para você. Obrigado. São vários livros sobre o tema e dois dos livros estão dentro do site, gratuitos, para consulta gratuita, exatamente nesse site aqui. Deixa eu ver o nome do site que você mostrou para todo mundo, menos para mim. Eu quero agradecer... IPPB ou IPPB? IPPB.org. Eu quero agradecer muito a chance de ter estado aqui falando do assunto desse com a liberdade que você está dando de falar, ok? Obrigado. É isso, eu que te agradeço, parabéns pela entrevista, pelo papo e espero te encontrar muitas vezes aqui antes da gente se encontrar tá certo, ali. Tá certo. Wagner Borges, daqui a pouco a gente volta.